E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scalco Odontologia. Sempre reforçando que o nosso interesse aqui é trazer para você informações reais, informações baseadas em ciência, beleza? E hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa a comunidade odontológica do mundo inteiro. Aproveito aí para lembrar a vocês que estão aí curtindo o nosso podcast, por favor, dê o joinha aí, ative o sininho e inscreva-se no canal, ok? Para vocês poderem receber aí as novidades que a gente vem trazendo por aqui. Muito bem, voltando a falar então sobre um problema mundial da odontologia. Sabe qual é? No Brasil e no mundo, os implantes dentários nos últimos 20 anos revolucionaram a odontologia. Milhões de implantes dentários foram colocados em todo o mundo. E existe um problema que pode vir a ocorrer nos implantes dentários, que é chamado periimplantite. É uma inflamação, uma infecção ao redor desse implante que pode levar à perda desse trabalho. E você que já recebeu um implante dentário, precisa ficar atento a isso. Então, por isso que nós estamos trazendo aqui esse tema que é de interesse mundial, ok? Vamos iniciar aqui analisando umas radiografias para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Por exemplo, isso aí é uma radiografia panorâmica. O que é isso? É uma radiografia que é feita num equipamento especial que ele envolve toda a face. Lá na clínica, todo paciente que inicia um tratamento, nós temos esse equipamento lá, nós realizamos essa radiografia panorâmica que é para fazer um check-up geral radiológico aí, nas arcadas dentárias dos pacientes. Por exemplo, percebam que esse paciente ele tem os implantes dentários. E em volta aí desse círculo onde está anotado, nós vemos uma estrutura óssea saudável. É aquela estrutura óssea cinza clara que envolve os implantes. Dá para perceber aí? Vamos para uma outra imagem para vocês terem um padrão. Isso aí é o que nós chamamos de protocolo. É quando a pessoa é totalmente desdentada, faz uso de dentaduras e sofre muito com isso. Nós conseguimos aí fazer implantes, 4, 5, 6 implantes na mandíbula, cada caso é diferente do outro. E através desses implantes, vejam que é estabelecida uma prótese, é feita uma barra metálica e por cima é colocado os dentes. Na radiografia só mostra a estrutura metálica. Mas também em volta desse círculo, vocês percebem aí uma estrutura óssea saudável. Você vê os pinos, que são os implantes, e em volta deles uma estrutura óssea clara, cinza, que demonstra aí que está ok, que a estrutura óssea está saudável. Vamos ver uma nova imagem. Já aí, vejam bem, aqui principalmente do lado direito do paciente, né? Talvez do lado esquerdo da sua tela, nós temos aí dois implantes, um do lado do outro, colocados aqui. Um você vê uma estrutura óssea cinza clara, saudável, e no outro você percebe uma mancha cinza escura. Isso daí é a periimplantite, é sinal que essa estrutura óssea está sendo danificada e em breve a pessoa vai perder esse implante. Nessa imagem, onde mostramos apenas a ponta do implante, na estrutura óssea saudável, ou seja, onde tem aquela massa cinza de estrutura óssea, cinza clara, só está a pontinha daquele implante. Então, esse implante já está condenado. A pessoa vai perder esse trabalho. Do outro lado, onde você vê a ausência de dentes e uma mancha cinza escura grande, sabe o que aconteceu ali? A pessoa já tinha perdido os implantes e com essa perda dos implantes foi uma estrutura óssea enorme que foi perdida também. Então estabelece ali um problema muito sério, porque a pessoa não tem mais estrutura óssea para colocar implante. Além de ter perdido o implante que foi realizado, ela não tem mais estrutura óssea para fazer de novo. Vai ter que fazer procedimentos bem complexos de enxertos ósseos, que infelizmente acabam sendo complexos, demorados e de custo alto. Vamos dar uma olhadinha nessa outra radiografia aí. Vejam todos os implantes desses pacientes, ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 implantes, todos eles envoltos numa estrutura óssea
clara aí, né? Osso saudável. Então, ok, é um caso que vai aí ficar aí 20 anos ou mais sem ter problemas nenhum. Vamos ver mais uma outra imagem. Vejam agora aqui, ó, onde tem esses círculos, também um implante com a estrutura óssea saudável e o outro com aquela mancha escura que demonstra a periimplantite, né? Nos dois lados do paciente. Então, pessoal, por que nós trouxemos esse tema aqui? Porque isso é um problema mundial. Eu tive a oportunidade agora de estar num congresso na Alemanha, onde conversei com os melhores profissionais do mundo, né? E visitei as empresas que produzem tudo que há de mais tecnológico. E esse problema da periimplantite não se tem ainda uma solução definitiva. Depende muito de manutenção, de acompanhamento. Então, você que recebeu um implante dentário, pode ser recentemente ou há alguns anos, tem necessidade de estar acompanhando, fazendo a manutenção desse implante que você realizou, porque se você iniciar um processo de periimplantite e não for diagnosticado, você pode perder esse trabalho que você realizou, ok? Vejam como é importante isso. E o que precisa ser feito para que você não chegue nessa situação? Para continuarmos um pouco sobre esse papo aí, eu vou convidar aqui os implantodontistas lá da Scalco Odontologia, que é a doutora Jéssica Scalco e o doutor Marcelo Batistetti. E para falarmos um pouquinho sobre esse tema aí, que a comunidade odontológica mundial está preocupada com isso. Doutor Marcelo, e daí? Qual é a tua opinião, a sua experiência em relação a esse caso da periimplantite, né? Como isso pode estar afetando aí esses milhões de pessoas que colocaram seus implantes dentários? A periimplantite hoje acredito que é o maior desafio na implantodontia, né? E conforme aumentou o número de implantes, isso é normal, com o tempo aumentar, devido à técnica ficar mais comum e mais segura, a gente acaba tendo esses problemas devido ao número de implantes que estão instalados, né? Cada vez mais implantes. E a periimplantite é o desafio porque a gente sabe lidar com a periodontite, né, que é no dente. Então a gente sabe tratar o dente, recuperar o periodonto quando ele está envolvido com o dente. Quando está envolvido com o implante, a superfície é totalmente diferente, né? A gente não está falando de uma superfície natural. A gente está falando de uma superfície de titânio, com roscas, e falando de um corpo estranho que foi colocado no nosso corpo humano. Então, o maior desafio é a gente fazer com que diminuir a perda, quando a gente está tendo a perda óssea, e ganhar osso ainda é muito difícil. Mas acredito que com o futuro a gente vai conseguir melhores resultados com isso. Então, acredito que a prevenção da periimplantite é o melhor tratamento que a gente faz, é prevenir a periimplantite, né? Fazendo limpezas, orientando os pacientes, né? Como higienizar a prótese sobre implante. Então, e agora recentemente também no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, onde a doutora Jéssica esteve participando, esse tema também foi bastante abordado lá no evento, não é isso? Sim, todas as aulas, né, as palestras, os palestrantes que estavam falando sobre a periimplantite, isso é um problema realmente mundial, assim, a gente tem visto que a maior questão é que a periimplantite, ela é praticamente silenciosa na maioria dos casos, né? Às vezes ela vem acompanhada de alguma inflamação gengival, mas como a gente não tem a mesma possibilidade de um implante do que um dente natural, o paciente demora para entender que tem alguma coisa de errado com aquela região. Então, normalmente, quando a gente descobre essa periimplantite, já existe uma perda óssea considerável, e para a gente regredir isso é uma coisa praticamente impossível, assim, a gente conseguir ganhar osso numa região com implante. Então, a gente tem estudado muito os recursos que a gente tem para estabilizar a periimplantite e como a gente pode fazer para, igual o Dr. Marcelo falou, principalmente diagnosticar isso o mais cedo possível, que é através da prevenção.
Então, a gente tem um papel muito importante também na conscientização dos nossos pacientes, eles entenderem que o acompanhamento de um dente, de uma prótese sobre implante, é bem diferente do que um dente natural, né? Assim, Marcelo, o que você tem ouvido falar na comunidade odontológica em relação, assim, o que se indica como para você tratar um problema de periimplantite, não é? A periodontite, voltando a falar, é o problema de destruição óssea que está envolvendo a estrutura do dente, a raiz do dente. E isso já tem cirurgias, curetagens, raspagens, que isso já é imensamente já estudado e comprovado que é possível se estacionar a lesão, não é? Porque realmente o ganho ósseo mesmo nas estruturas dentárias também é muito difícil. Agora, em relação a procedimentos que poderiam estabilizar o processo de periimplantite, o que você tem indicado quando detecta um paciente que já está com a perda óssea ao redor de um implante? Então, a gente, para iniciar a conversa, a gente tem que saber qual implante foi utilizado no paciente. Os implantes, a marca do implante, na minha experiência, está muito relacionado com a periimplantite. Existem marcas de implante que não têm a superfície tratada, existem marcas de implante com superfície tratada, e o tipo de titânio também utilizado em cada implante, a maneira que foi fabricado, né, e trabalhado esse titânio, eu acredito que está influenciando muito em a gente conseguir estabilizar a periimplantite e tratar ela. A gente não consegue ainda recuperar o que a periimplantite perdeu de osso ou de gengiva na região. É muito difícil a gente recuperar. Mas para estabilizar, eu acho que a gente vai depender muito também da marca do implante. Outra coisa que a gente tem que lançar a mão são os mesmos recursos que a gente tem para tratar a periodontite, né, que é em volta do dente. Fazer a limpeza, a raspagem, usar produtos como clorexidina, orientar a higienização do paciente. E se o paciente já for diagnosticado com a periimplantite, ele tem obrigatoriamente que fazer as limpezas periódicas no dentista, né? Porque ele já foi diagnosticado com aquilo e a gente tem que estabilizar, porque a recuperação é impossível a gente recuperar o que a periimplantite nos tirou, né? A perda que o paciente teve. Então, assim, eu acredito que futuramente vão vir produtos que a gente possa estabilizar a superfície do implante. Porque mesmo que a gente limpe a superfície do implante, faça as raspagens ali, uma vez contaminado com as bactérias que moram na nossa boca, né, que não são bactérias ruins, mas elas contaminam, a gente não consegue remover aquilo e fazer com que essas bactérias saiam totalmente dali para que forme um novo osso. Então, acho que o desafio é trabalhar a superfície do implante, né, e a gente lança a mão dos recursos que a gente já usa para periimplantite, para periodontite no dente, só que com mais foco e com um período mais curto para a limpeza desse implante, né? Exatamente. Só para Pois não. Para complementar o que o Dr. Marcelo falou, isso também vai depender muito de qual grau que a gente encontrou essa periimplantite, né? A gente tem algumas medidas que a gente faz de perda óssea, de estrutura, de exposição das espiras desse implante, que daí, a partir disso, a gente vai determinar qual é o melhor tratamento, se é uma raspagem, se é fazer uma cirurgia um pouco mais ampla, mais invasiva. Isso depende também de que fase que essa periimplantite é encontrada, né? Então, quanto mais cedo, mais simples e menos invasivos são os tratamentos. E só para concluir, o resultado da periimplantite para o paciente que não leva a sério é a perda do implante, né? E sempre que a gente perde um implante com a periodontite, a gente tem a diminuição óssea, então a gente vai ter que lançar mão de enxertos ou implantes curtos. A cirurgia fica muito mais difícil do que a cirurgia da primeira vez que foi colocado o implante, né? A segunda cirurgia do implante periimplantite é sempre mais desafiadora, por isso que vale muito a pena o paciente fazer a prevenção. Então, e o que acontece muitas vezes, isso é muito comum, na verdade, o paciente recebe um implante dentário, não é? E ele acha que aquilo não precisa de manutenção, né? E depois volta lá 5 anos depois na clínica, né? E eu tô com a gengiva aqui inflamada, parece que está saindo um pouquinho de pus, estou com um pouco de dor. Aí você vai fazer uma radiografia e vê que aquela periimplantite, aquela perda óssea ao redor
do implante já está muito severa. Aí começam então os problemas, né, de como fazer a manutenção, ou dependendo do caso, a pessoa, como o Dr. Marcelo falou, vai perder esse implante, que vai trazer assim, uma série de problemas, né? Porque a colocação de um novo implante numa área que foi perdida, estrutural, fica mais complexa ainda, e aí se estabelece uma sucessão de problemas. E falando em relação a isso, né, com essa preocupação que a gente tem, nós começamos aí na Scalco Odontologia uma campanha onde nós orientamos os pacientes, nós detectamos os casos dos pacientes que receberam esses implantes e entramos em contato com cada um desses pacientes, ainda assim, anexando nessa mensagem um conteúdo científico. Não é? Segundo os estudos realizados por essa universidade, é interessante a manutenção dos seus implantes. Ou seja, discorrendo parte de um estudo científico que foi executado e a nossa preocupação em relação aos pacientes. Mas o que acontece? Até a doutora Jéssica pode falar isso melhor. Talvez de 100 mensagens que nós mandamos para os pacientes, né, quantos por cento realmente se preocuparam com isso e marcaram aí uma manutenção? Infelizmente, o retorno dessas mensagens foi menos de 20% do que a gente enviou, né? Lógico que a gente sabe que às vezes acaba passando batido ali em algum, pelo meio de comunicação mesmo, mas a gente, inclusive, escreve isso na mensagem, que é uma responsabilidade que tem que ser dividida entre nós, porque a nossa responsabilidade maior é de orientar sobre tanto esses riscos, quanto sobre a necessidade de manutenção, mas o paciente também precisa ter essa consciência, né, de que a gente precisa fazer um acompanhamento mais próximo, de que a gente precisa sempre estar fazendo acompanhamento radiográfico. É um problema que ele não tem uma solução fácil, então a gente precisa muito da colaboração do paciente para a gente poder fazer, né, toda essa parte preventiva, que é o mais importante. Das coisas mais modernas, vamos dizer assim, que tem se discutido para o tratamento e estabilização da periimplantite, a gente consegue ter aqui na clínica esses recursos, que são ponteiras ultrassônicas de plástico descartáveis, que não agridem tanto a superfície do implante, que a gente consegue ter esse contato direto com o implante para poder remover o máximo possível dessas bactérias ali da região. Jato de glicina, que é um material que é menos abrasivo, vamos dizer assim, para a superfície do implante, que isso também ajuda muito a limpeza dessas roscas, né, que essa é a maior dificuldade, as bactérias elas vão se alojando numa região que a gente não tem acesso imediato ali. Então, a gente tem todos esses recursos aqui na clínica. Então, o paciente tendo essa conscientização, a gente consegue juntos, né, fazer o que existe, pelo menos até hoje em dia, de possível para a estabilização dessas periimplantites. E só fazer um comentário sobre essa porcentagem da resposta. Eu acredito que muito é devido, assim, o paciente não entende que a diferença maior para os dentistas é óbvio, né, entre o implante e o dente. O implante não tem nervo, não tem polpa dentária. Então, a periimplantite, o paciente não vai ter sensibilidade ao gelado, ao quente, ou qualquer tipo de sensibilidade. Então, eu acho que esse fato do paciente não ter um incômodo real, assim como ele tem no dente, diminui a importância que o paciente dá para isso, ou a atenção que ele vai dar para isso. Então, acho que isso também é um desafio na periimplantite. Exatamente. Então, vejam, né, quero que todos entendam assim, como esse é um tema importante e preocupante a nível mundial. Primeiro porque não se sabe ainda exatamente, né, dentro todos esses fatores, o que desencadeia a periimplantite. Nos casos, inclusive, que eu mostrei anteriormente das radiografias, né, porque a gente só consegue detectar se o paciente não nos procura com uma queixa maior, que é dor, inchaço, pus na gengiva, aliás, quando está nesse ponto é porque já está muito avançado. Então, a única forma que nós temos de verificar se está ocorrendo a perda óssea são através das
radiografias. Lá na Scalco Odontologia, todo paciente que vem para uma limpeza, que a gente chama do nosso sistema Prevent, a gente faz uma radiografia panorâmica, justamente para poder acompanhar melhor aquilo que a gente não consegue identificar, não é? E muito interessante também, o doutor Marcelo, a doutora Jéssica, a gente, inclusive, nas radiografias que eu mostrei aqui para o pessoal, para entender um pouquinho a questão da perda óssea, é muito interessante, às vezes, num implante, um do lado do outro, um tem periimplantite e o outro não tem nada, né? Então, isso é difícil ainda para a odontologia explicar porque que umas bactérias que estão ali em toda a região deram preferência para um implante e desenvolver a periimplantite e o mesmo profissional que fez, com a mesma marca, no mesmo momento, não apresenta a periimplantite no dente vizinho. Vocês já perceberam isso também? Sim, né? Pode. Isso é perceptível e incomoda muito a gente, isso porque a gente acaba não tendo um viés de comparação, né? Porque o outro implante foi feito no mesmo dia, né? O meu único pensamento de explicação para isso são as bactérias que elas são moradoras da boca, né? Vamos usar esse termo. E às vezes tem um tipo de bactéria morando naquela região e ficando ali, e outro tipo de bactéria que não está ali, e que talvez tenha contaminado o implante, né, por um azar, né? Porque daí, quando a gente faz dois implantes juntos e um causado periimplantite, eu acredito que seria um azar, porque foram instalados no mesmo dia, com a mesma técnica, a mesma marca de implante, né? E acontecer isso. Eu costumo sempre explicar para os pacientes, né? O dente é um caixote reto, assim, né? Quando a gente passa o fio dental entra reto e sai. O implante é um cálice. Então, o fio dental ele vai fazer uma curvinha ali, né? E muitas vezes o paciente esquece de fazer essa curvinha, porque já estava acostumado com o dente. Então, acaba também facilitando ali a proliferação bacteriana. Então, assim, a gente tem que orientar muito, o paciente tem que levar a sério, igual a doutora Jéssica falou, é uma responsabilidade dividida mesmo. Mas legal, eu acho que agradeço aí a participação de vocês aí para a gente trocar aqui experiências, né? De como isso vem acontecendo na odontologia. E como o nosso objetivo aqui nos podcasts como a gente sempre fala, trazer informações úteis, informações acessíveis e sempre baseado na verdade, né, no compromisso que nós temos com os nossos clientes em relação ao que é cientificamente correto. Então, devido a essa minha preocupação, da nossa preocupação da clínica já de alguns anos, como a gente vê que a periimplantite vem se evoluindo, e todos os congressos que eu vou, nacionais e internacionais, eu faço questão de tocar nesse ponto com especialistas do mundo inteiro, sabe? E eu vejo que é uma unanimidade, né? Tanto se falando no Brasil, na Europa, no Japão, enfim, esse é um problema mundial e como a gente sabe que a implantodontia nos últimos 20 anos, né, evoluiu demais, então imagine aí quantos milhões de implantes não foram colocados nesses 20 anos, né? E o nosso objetivo aqui com esse podcast é informar você que é portador de um implante dentário, se preocupar realmente com essa questão, né, da necessidade de se fazer uma manutenção adequada, radiografias de tempos em tempos, para poder acompanhar aí a saúde do seu implante. Legal? Obrigado aí, doutora Jéssica, doutor Marcelo, pela participação no nosso podcast. Aí, se quiserem fazer mais alguma consideração, fiquem à vontade. Obrigada a vocês pelo convite. E se vocês tiverem qualquer dúvida também, lembrem que vocês podem mandar mensagem aqui no vídeo, podem entrar em contato com a clínica também. A gente vai esclarecendo tudo que vocês precisarem aí. Agradeço também o convite, é sempre um prazer estar aqui, batendo esse papo aqui, esclarecendo alguns assuntos importantes. Legal, brigadão, viu? Até a próxima. Obrigada. Até, tchau, tchau.